Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! No dia 24 de fevereiro de 2022, as tropas russas invadem a Ucrânia e, a partir deste evento, um novo capítulo na história da humanidade estava sendo escrito. No dia 4 de março de 2022, o podcast Papo no Auge esteve por dentro deste conflito ao conversar com o professor doutor Maurício Santoro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a quem eu dou o meu salve. Naquele momento, a gente estava interessado nos motivos da contenda. Hoje, o conflito Rússia-Ucrânia persiste, passado mais de um ano. E qual é a leitura atual dessa briga de vizinhos? Para onde essa guerra vai? Para entender o cenário presente e tentar desvendar o futuro do conflito Rússia-Ucrânia, eu converso com a professora doutora Daniela Seques. A professora Daniela é doutora em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais, é mestra em Ciência Política pela Universidade de Masaryk, e me perdoe a pronúncia, professora, na República Tcheca, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e em Relações Internacionais pela PUC de Minas, coordenadora da graduação em Relações Internacionais da PUC de Minas, Unidade Praça da Liberdade, é professora adjunta do Departamento de Relações Internacionais na mesma PUC de Minas, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, também da PUC de Minas, membro do grupo de pesquisa sobre potências médias. Suas áreas de interesse incluem os estados do leste europeu e discussões sobre teoria e método no campo das relações internacionais. Uma grande fala, uma grande professora. Muito obrigado por sua participação aqui no Papo no Auge, professora Daniela Seques. Honrado estou por aprender com a senhora, e de imediato eu pergunto, é uma pergunta de praxe: por que a senhora se tornou professora? Por que enveredou pelo caminho das relações internacionais, do direito, da pesquisa? Bem-vinda aqui ao Papo no Auge. Olá, Saulo, obrigada. Boa tarde a quem nos assiste pela tarde ou no futuro pela noite. Boa noite, bom dia. É um prazer estar aqui com você, conversando nessa importante iniciativa que tem também uma relação com as minhas motivações para ter me tornado professora, né? Conversávamos um pouco antes de iniciar a gravação, que nasceu de uma curiosidade pelo mundo. Assim, eu sempre gostei muito de estudar, no sentido de querer entender coisas que eu não entendia, né? Como funcionavam, assim, desde cedo. E me interessei sempre muito pelo mundo, assim, como um todo, né? O curso de Relações Internacionais é uma graduação que tem esse olhar horizontal sobre questões que vão desde, claro, guerra e paz, que estão na gênese do campo, né? Até debates sobre saúde, segurança alimentar, questões que se desdobram em elementos mais domésticos. Então, o curso atendeu muito esse meu apetite de curiosidade, né? E ao longo dele também eu tinha a intenção de seguir carreira diplomática dentro do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Só que o tempo foi passando e eu percebi que talvez eu seja uma pessoa crítica demais para ocupar um cargo político. Eu gosto muito de buscar entender como as coisas funcionam, questionar, fazer perguntas de uma forma assim mais liberta, sabe, do que os caminhos políticos às vezes nos permitem fazer. Então, nesse momento, eu me dei conta de que a academia seria o lugar ideal, né? A universidade, ela é o lugar das perguntas. Fazer ciência é constantemente se fazer perguntas. Então, fui descobrindo que aqui estaria mais acolhida do que dentro do Ministério. Todo respeito e apreço pelo Ministério, trabalho com muitos diplomatas, mas me dei conta que essa curiosidade seria mais bem sanada aqui dentro da academia do que representando o nosso país. Que legal.
temos algo em comum além da docência, né? Eu não exerço a docência, eu trabalho administrativamente na universidade, mas eu tenho formação em letras, eu passei muitos anos dando aula de língua portuguesa, né? Na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E depois de formado, além da graduação em letras, tenho também graduação em administração, eu passei na primeira turma de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, com uma nota relativamente boa, dava até para eu entrar em Direito, se eu quisesse, na época. Primeira vez que eu tinha feito o Enem, em 2009, era a primeira turma, seríamos colegas. Se eu tivesse entrado no curso, eu não entrei, porque o curso era diurno, e eu trabalhava o dia todo, não dava para conseguir estudar, mas enfim, era um curso que certamente teria me aberto ainda mais o senso crítico, certamente, professora. Que bacana. Pois é bem legal, assim, eu fiquei muita pena, né, de não ter cursado, né, não ter feito o curso. Mas enfim, vida que segue, né? Sempre é professora. Sempre dá tempo, claro. Professora, falando agora sobre o que nos move até aqui. Passado mais de um ano, o conflito na Europa entre Rússia e Ucrânia segue acirrado. Antes de entendermos o atual cenário dessa guerra, é importante que relembremos os motivos de seu início. Nesse jogo de xadrez bélico, quem são Rússia e Ucrânia? Quais foram as motivações para esse conflito? Adentra seu segundo ano. Não, maravilha, Saulo. Pergunta importantíssima, né? Porque foi um conflito que pegou a muitos de surpresa, né? Quem não acompanha as dinâmicas na região, e tem se olhado muito para ele com um presentismo que é perigoso, sabe? Porque, na verdade, eu brinco que podemos voltar ao século IX para falar de raízes históricas desse conflito. Não pretendo fazê-lo, pode ficar tranquilo. Editar aí 10 volumes do programa, mas no sentido de que estamos falando de dois estados cuja construção territorial e nacional se deu de forma muito intimamente ligada ao longo do tempo, né? De início, inclusive, as terras ucranianas eram parte do que era conhecido como Rússia, nesse momento de formação do Estado russo, e por um tempo Kiev era chamada de mãe de todas as cidades russas, né? Kiev, hoje capital da Ucrânia, durante alguns séculos era conhecida como mãe de todas as cidades russas, porque o Estado russo ele foi se formando por uma reunião de principados muito descentralizada. Em cada momento da sua história, um principado tinha um poder político mais preeminente. E isso aconteceu com Kiev durante muito tempo, de sorte que a cidade se consolida como essa principal cidade da Rússia. Então, acho que esse exemplo é muito ilustrativo de como esses dois territórios têm uma relação muito forte um com o outro. E essa relação é mais forte ainda quando olhamos para o lado oriental da Ucrânia, o território que se inicia ali a partir do rio Donbass, que é justamente o território onde a Rússia hoje tem uma posição mais consolidada. Um momento na história que foi muito importante para essa relação foi quando o Império Mongol avançou rumo à Europa, né? Os herdeiros de Gengis Khan avançam rumo à Europa para conquistar a Europa Ocidental, e os reinos católicos ali naquela região representados pela Polônia vão defender a Europa do Império até a fronteira do Donbass. O resto foi dominado pelo Império. Então, você tem ali naquele momento um racha muito constitutivo do que é a Rússia e é a Ucrânia hoje, né? Tanto que, inclusive, por exemplo, em eleições presidenciais na Ucrânia, desde que o país se formou na década de 90, é perceptível uma tendência das províncias do leste votarem em candidatos mais pró-Rússia e de Kiev, das províncias mais ocidentais, votarem em candidatos mais ocidentalistas. Então, isso tem relação com essa história muito ancestral, que queria ressaltar aqui só para entendermos a complexidade do problema, né? Estamos falando, por exemplo, de uma guerra que é travada num espaço onde as famílias são comuns, né? Existem famílias que são formadas por russos ucranianos, né? Então, pessoas da Ucrânia que têm família na Rússia e vice-versa. Então, todo esse cenário étnico de construção nacional é também relevante. Mas aí agora, tentando te dar uma resposta um pouco mais objetiva, um momento importante para trazermos aqui, assim, um ponto de inflexão dessa relação é 2014, né? 2013, 2014, quando o território da Crimeia é anexado pela Rússia. Nesse momento, em 2013, temos uma crise interna na Ucrânia,
muito relevante, né, porque o presidente, à época, ele estava em vias de firmar um acordo de livre comércio com a União Europeia e decide não optar por esse acordo para fazer um acordo de compra de gás com a Rússia, sendo que a Rússia colocou essa condição para que o acordo fosse fechado, né, essa necessidade de a Ucrânia se distanciar da Europa Ocidental para poder fazer esse acordo com os russos. Isso gerou uma série de protestos em Kiev, né, que ficam conhecidos como Euromaidan, ali naquele período, que se estende, né, até o início do ano seguinte. O presidente, ele deixa o país, é constituída, né, uma presidência interina, depois tem-se eleições, e desde então presidências mais pró-ocidentais têm assumido o governo na Ucrânia, né, primeiro Poroshenko e agora o presidente Volodymyr Zelensky. Esse cenário de 2014 é muito importante porque ele vai trazer à tona uma cisão, né, que sempre esteve presente na história da Ucrânia no que diz respeito a populações e elites mais orientadas ao Oriente ou mais orientadas ao Ocidente. E nesse cenário, então, movimentos separatistas do leste ucraniano, mais orientados à Rússia, se organizam para lutar pela sua independência do Estado. Um ponto importante também para entendermos é que a Ucrânia, ela é um Estado unitário. O que isso significa? Não é como o Brasil, por exemplo, em que a população elege os seus governadores, né? Que no Brasil nós votamos livremente para o governador de Minas Gerais, Santa Catarina, etc. Na Ucrânia, as províncias têm o nome de oblastos, e quem governa os oblastos é por indicação da presidência da República Ucraniana. Então, é um Estado unitário, né, que centraliza o poder no poder central da presidência. E aí você tinha essa tensão de uma região a leste do Rio Donbass, de tendência pró-russa, mas com governadores indicados por presidências pró-ocidente lá em Kiev. Né, a partir daí, então, as tensões vão se acirrando cada vez mais, e nesse momento do Euromaidan, então, a Rússia se aproveita para incentivar, né, esse movimento segregacionista e anexar o território da Crimeia. Então, em termos de razões, né, para a escalada desse conflito em 2022, um ponto importante é compreender a relevância da Crimeia anexada em 2014 para a Rússia. A Crimeia ela é uma península no território da Ucrânia, né, portanto, ela é conectada ao território por um pequeno estreito, e ela está no Mar Negro. E o Mar Negro ali é a única saída para mar navegável que a Rússia tem durante todo o ano. Né? Preciso lembrar que, apesar de ser um território gigante, que ocupa 1/10 do território do globo, a Rússia tem uma extensão de mar que congela grande parte do ano, né? Se a gente olhar para o mapa que está ali mais próximo do Polo Norte. Então, a Crimeia é uma saída muito importante para a Rússia, para navegar em mar quente. Isso significa conectar a produção da Rússia ao mundo, importar, né? Então, ela é um espaço territorial muito importante, cuja propriedade oscilou ao longo da história, né, entre a Ucrânia e a Rússia até 1956, se não me engano, acho que esse nome ela era da Rússia soviética, e Khrushchev assina um acordo com a Ucrânia para ceder a Crimeia à Ucrânia mediante autorização de a Rússia usar os portos, né, de Sebastopol na Crimeia. E só que com os governos mais ocidentais, né, a Rússia vinha temendo ali a possibilidade de um real acesso à Crimeia, que é muito significativa para a Rússia. Já no século XIX, por exemplo, Karl Marx dizia que a Rússia sem a Crimeia é como um gigante sem olhos, que não consegue sair para o mundo, né? Tem muito poder, mas não consegue deixar esse poder, não só em termos comerciais, mas militares também. Então, nesse sentido, a questão territorial, eu diria, é o ponto assim, zero desse conflito. Claro que tem todo um outro palco que eu vou também mencionar, mas, sobretudo, esse conflito se trata de território. Se trata de garantir a anexação da Crimeia, né, que não foi reconhecida pela comunidade internacional, muito menos pela própria Ucrânia, e nos termos do direito internacional, se o Estado que perde território não reconhece a perda, ele não é parte do território do Estado que o conquista. Então, existe essa insegurança para o Estado russo, e também garantir um acesso até a Crimeia, porque como península, né, atualmente a Rússia tem acesso a ela por mar, por uma ponte que eles construíram logo depois da anexação, que inclusive foi explodida aí alguns dias atrás, novamente, né, já a segunda explosão, um ano passado, outra agora, então é um acesso mais precário. E aí, quando a gente observa, se você pega o mapa da Ucrânia, por exemplo, e contrapõe ao mapa de ferrovias, de estradas,
nós vamos perceber que esse território no qual a Rússia busca consolidar a posição é justamente um território que vai permitir o controle de meios de transporte de acesso até a Crimeia, né, que passam ali pela fronteira do Rio Donbass. Então, sobretudo, se trata de uma disputa de território, mas que acontece também dentro de um palco global, e daí a relevância do conflito, de contraposição entre a Rússia e o Ocidente. Né, como disputa de território, claro, há uma óbvia invasão da soberania ucraniana, né, a Rússia invadiu um território soberano, mas também sob o argumento dentro desse palco global de que ela o fez em legítima defesa, ela o fez para se defender de um Estado que, no entendimento do Kremlin, se constitui crescentemente em uma ameaça à Rússia pela aproximação com o Ocidente. Então, em 2022, por exemplo, em abril, né, Putin faz um discurso muito duro a respeito, então quem acompanha a situação na região nem se surpreendeu tanto assim com a guerra, porque essa radicalização no discurso russo já vinha crescendo. E em dezembro ele envia uma carta aos Estados-membros da OTAN e à Secretaria-Geral da OTAN, justamente demandando que a Ucrânia não entre na OTAN, né, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é essa organização de segurança coletiva criada na Guerra Fria, não avance para territórios próximos da Rússia. E por que que isso é tão importante para a Rússia, né, esse não avanço da OTAN em direção ao território russo? Nós temos uma arquitetura de segurança nuclear internacional que foi construída na década de 70, que se baseia no princípio da dissuasão nuclear. Então, se de um lado temos esse problema territorial, de outro lado também temos essa agenda global. Estou falando de uma arquitetura de segurança global, internacional, não afeta só Rússia e Ucrânia. O que é a dissuasão nuclear? A dissuasão nuclear se baseia no princípio do MAD, que em inglês significa loucura, né? Mas é uma sigla para Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada. Então, quando as superpotências na Guerra Fria, né, vão refinando seus mecanismos de nuclearização, nuclearização militar, elas concordam em não desenvolver capacidade de defesa do ataque nuclear. O que isso quer dizer? Né, elas vão desenvolver capacidade de ataque, mas não vão desenvolver capacidade de defesa. Por quê? Para que uma guerra nuclear não comece, é preciso que não haja possibilidade do segundo ataque, do second strike. Vamos imaginar a seguinte situação, né? A Rússia lança um míssil nuclear para atingir os Estados Unidos. E mísseis nucleares, principalmente naquela época, né, tinham capacidade de destruição global. Hoje eles têm uma capacidade de destruição mais localizada, mas naquela época a capacidade de destruição era em larga escala. Só que se a Rússia ativa esse ataque e os Estados Unidos conseguem inoperacionalizar o ataque russo a tempo de não ser objeto desse ataque nuclear, eu não tenho mais um desincentivo a apertar o botão primeiro. Né? Se eu conseguir me defender de ataque nuclear, eu posso atacar qualquer um nuclearmente. Então, assim, é uma ideia forte e arriscada, né? Mas é com base nela que a arquitetura de segurança nuclear internacional se construiu. E a presença da OTAN em um território próximo à Rússia significa desconstruir essa arquitetura, porque hoje já existe tecnologia de defesa antimísseis nucleares que, se instalada em uma proximidade significativa do território russo, podem significar a inoperacionalização dos sistemas de ataque nuclear da Rússia, portanto, permitindo as potências ocidentais, né, se defenderem do primeiro ataque e realizarem o segundo ataque. Então, essa é uma preocupação também bastante significativa do ponto da segurança internacional global, que seriam aí as duas motivações principais para esse conflito. Mais pedagógico do que isso, impossível, professora. Obrigado. Professora, falando do hoje, do atual, né, para ficar patente, o que é que está impedindo um cessar-fogo? As duas grandes lideranças sentarem à mesa e dizer assim, cara, eu não vou te atacar e você também não vai me atacar. O que está faltando para haver um cessar-fogo? Ninguém quer perder território. Né? É por isso que eu entendo que, claro, que essa agenda da segurança internacional global é uma pauta importante, né? Ela vem à tona agora porque algumas bases antimísseis dos Estados Unidos estavam se tornando operacionais
na Romênia, então, na Romênia e na Polônia, então por isso que o conflito, né, também se acende de 2021 para cá. Mas no final do dia é sobre território esse conflito, e é muito difícil você chegar a um acordo quando ambas as partes desejam o mesmo objeto, né, e elas não conseguem ter o mesmo objeto juntas. É o que a gente chama de jogo de soma zero nas relações internacionais. Então, a Ucrânia quer manter a sua integridade territorial, é para ela importante, né, até pela posição estratégica da própria Crimeia, também entra no esquema de narrativa de poder do presidente Zelensky, nessa defesa da integridade territorial, e do próprio Ocidente também, a proteção à soberania do Estado ucraniano, e de outro, a Rússia tampouco pretende abrir mão da consolidação da sua posição na região do Donbás e na região da Crimeia. Então, eu acho que nós estamos diante de um conflito que pode ainda durar muito tempo, porque mesmo considerando que, por exemplo, a Rússia consolide a sua posição, ou a contraofensiva ucraniana seja eficiente, não vai haver uma aceitação das partes da situação de fato, como uma situação legal, né? Então, eu acho que vamos viver ainda bastante tempo com esse conflito. E nesse avançar de tempo bélico, a minha próxima pergunta é: até onde podem ir Rússia e Ucrânia nessa briga? Uhum. Qual é o real poder bélico russo? A despeito de ser menor em tamanho geográfico e em exército, o que esperar da briosa Ucrânia do presidente Volodymyr Zelensky? Essa é uma questão difícil, né, de se acessar. Essa guerra em especial marcou também um desafio na cobertura das guerras, né, tanto para acadêmicos quanto para jornalistas, porque nós nunca tivemos tanta disponibilidade de informação, mas ao mesmo tempo temos tanta insegurança quanto a como vamos olhar para esses dados, né, que é algo difícil de aferir. O que nós temos de concreto? Né, o exército russo é um dos maiores do mundo. Nos últimos anos, a Rússia tem feito investimentos bastante significativos na modernização do seu exército, como em especial na sua capacidade ofensiva nuclear. Né, ao ver o Ocidente desenvolvendo capacidades defensivas, o que você faz? Não, se eles estão se defendendo bem, eu vou atacar melhor, e vice-versa. Então foi indo esse jogo que a gente chama de espiral da insegurança nas relações internacionais. Né? Os Estados eles vão se armando em resposta ao armamento do outro para se tornarem mais fortes relativamente. Então, com isso, a Rússia hoje tem uma tecnologia de ataque nuclear ofensivo muito forte, né, como, por exemplo, os mísseis Sarmat, que conseguem dar a volta no globo. Houve um teste recente em relação a isso, mas também é muito custoso, a opção nuclear é muito custosa, né, em termos de imagem, de reputação, por mais cirúrgica que ela possa, em tese, ser. Então, do lado russo, existe uma capacidade considerável, pelo menos teórica, né, em relação ao exército russo, que é muito mais numeroso do que o exército ucraniano. Contudo, também é importante afirmar duas questões. Primeiro, a Ucrânia ela recebeu muitos investimentos ocidentais nos últimos anos no seu setor militar, e mais que dobrou. Era 1, poucos por cento do produto interno bruto da Ucrânia, agora chega quase a 4%. Que é um valor muito alto de investimento no setor militar. Então, com isso, as capacidades militares também da Ucrânia se aperfeiçoaram muito nos últimos tempos. Mas o que nós estamos observando é que dificilmente é uma capacidade que dá conta de restabelecer o controle sobre a região, porque, de novo, essa guerra ela não tem 2 anos, ela tem 8 para 9, né? Ela começou em 2014, desde 2014 tem conflito na região do Donbás. Então, nós estamos falando, claro, de uma escalada nessa ofensiva, né? Mas é uma escalada que não começou em 24 de fevereiro de 2022. Né? Então, podemos observar que mesmo havendo esses investimentos no exército ucraniano, eles têm dificuldades consideráveis, né, de reconquistar os territórios nos quais a Rússia consolidou a sua posição. Um outro ponto também que é preciso chamar a atenção é o fato de que, para a Rússia, pelo menos em termos narrativos, né, se trata de uma operação militar especial. E existem várias justificativas para a Rússia não chamar isso de guerra. Uma delas é o fato de que, nas regiões onde a batalha pelo território está sendo travada, existe uma larga população russa, como eu disse, famílias, né, com relações de sangue entre si. Então, a Rússia ela tem uma possibilidade estratégica ofensiva limitada.
Ela não pode adotar uma estratégia de chegar, vamos assim dizer, chutando a porta, quebrando tudo ali no Donbass, porque vai voltar para casa, a população russa vai achar isso muito estranho. Você está matando compatriota, né? Você está matando irmão. Então, as possibilidades estratégicas da Rússia para a consolidação de posição nesse território, elas são menores do que a possibilidade ucraniana, que é chegar e né, expulsar, melhor dizendo, perdão, o invasor. Posso justificar matar um nacional meu para estar expulsando o invasor, né? Faz mais sentido narrativo, assim, vamos dizer. Então, existe essa dificuldade também. Contudo, como eu disse, né, informações sobre capacidades militares, elas sempre são algo difícil de julgar, né? Até uma questão estratégica, os estados não divulgarem exatamente isso. E tem se especulado sobre a situação da Rússia nesse sentido. O que temos de concreto são duas coisas, né? Assim, primeiro, de um lado, o presidente Vladimir Putin deu uma declaração esses dias afirmando que o exército encontra dificuldade, né, para receber insumos, etc., que ele estava trabalhando em soluções em relação a isso. Eu não entendo que isso não tenha sido algo pensado pela Rússia, porque é um estado que tem muita tradição de planejamento, então não acho que seja uma guerra que a Rússia tenha pensado que seria rápida, né? Muitos falam nesse sentido, a Rússia sabia que ia ser rápida a guerra. Não entendo nesse sentido, porque, de fato, você opta por fazer uma operação militar especial e não uma guerra, você tem limitações que tendem a prolongar o conflito. E, por outro, né, então você tem essa afirmativa do próprio Estado sobre os seus limites, as suas dificuldades. Por outro, o que a gente tem de real? Por exemplo, atualmente especula-se que a Ucrânia, aliás, na verdade até a declaração ucraniana é isso, tem cerca de 60 mil soldados mobilizados para a contraofensiva. A Rússia ela começou a guerra ano passado com 200 mil soldados divididos em 3 frentes. E atualmente a Ucrânia afirmou que mais de 100 mil soldados russos estão se reunindo na região de Donetsk para reagir à contraofensiva ucraniana. Esses números falam por si, né? Você pensa, o exército russo ele tem cerca de 1 milhão de soldados, né? Sem falar na possibilidade de convocação de conscritos, etc. Então, você tem números que falam por si. Aí você olha para o território. Tudo bem. Ano passado, a contraofensiva ucraniana, de fato, fez um avanço importante na região de Kherson, ao sul do Donbass, né? Recuperou Mykolaiv, mas que não é uma região central para o interesse da Rússia, quando a gente contrapõe com esse mapa, né, das rodovias, ferrovias, etc., de acesso à Crimeia. Mas, sem dúvida, foi um avanço importante. Agora, a Ucrânia, depois de receber mais a ajuda do Ocidente, está há mais de mês fazendo uma contraofensiva sem nenhuma reconquista significativa. E já temos 1 ano e meio de escalada de conflito, né? Quase 9 anos de conflito, com o Donbass praticamente sob domínio russo ou de ucranianos pró-Rússia. Então, assim, claro que isso é difícil de prever, mas quando a gente olha para os fatos, né, quais são esses fatos? O estado atual do território, a região do Donbass, está majoritariamente dominada pelos russos. Quando a gente compara, né, as capacidades dos exércitos, isso me fala de uma Rússia que tem muito mais capacidade de resistir por mais tempo do que de uma Ucrânia que tem a capacidade de mudar, né, essa situação atual, lutando por ela durante um tempo mais prolongado. Então, eu diria que a situação está mais ou menos nesse formato. Muito bacana, professora. Vamos falar de Ocidente, né? Vamos falar de Ocidente. E a próxima pergunta, nesse jogo político, qual é a participação dos Estados Unidos? Você já deu uma pontuada aí, né? Mais ou menos. Qual é a participação do país americano, da OTAN nessa contenda? Como que fica a relação entre a coalizão global e a Rússia? Será que a gente está na iminência agora de respostas nucleares a esse conflito, professora? A ameaça sempre existe, né, Saulo? Basta um dedinho escorregar ali e o botão ser apertado. Por isso que eu particularmente não confio muito nessa ideia de dissuasão nuclear, né? Nunca dá para confiar na sanidade de quem vai estar próximo ali ao botão. Mas, enfim, capacidade de fazê-lo tem-se. Contudo, é de fato uma escalada muito arriscada para ambas as partes por ela optarem, né? Porque, de fato, perdeu o controle de uma situação já bastante tensa. Então, eu quero ter esperanças de que não seja algo que vamos vivenciar, apesar da possibilidade de existir. Bem, em relação ao papel dos Estados Unidos, né, e da OTAN, nesse cenário, um ponto muito interessante a considerar
é o momento dessa escalada, né, em fevereiro do ano passado. Passei um aperto de conta aqui, porque um colega meu havia me convidado para dar uma palestra sobre as tensões entre Rússia e o Ocidente no dia 24 de fevereiro de 2022, às 9 da manhã. Me preparei e tal, né? Aí acordo de manhã. Assim, na verdade, a gente já, no campo, a gente já estava esperando a invasão com 99% de certeza que ela ia acontecer desde o dia 22 de fevereiro, porque no dia 22 o Kremlin assinou um acordo de cooperação e amizade com Luhansk e Donetsk, as repúblicas separatistas da Ucrânia, que previa intervenção militar russa caso as províncias pedissem essa assistência, né, se ameaçadas. Então, isso, assim, em relações internacionais é tipo uma formalização de uma vontade de invadir que vai acontecer em breve. Mas, ainda assim, né, não podia calcular que seria no dia 24. E acordei às 6 da manhã com o meu celular, assim, disparado de notícias a respeito, né? A declaração foi às 6 da manhã do Brasil, em seguida vários colegas já entrando em contato. E aí acho que foi uma das primeiras conversas na academia que você teve sobre isso, né, por conta desse timing aí surpreendentemente apropriado, mas foi um desafio. E na oportunidade, uma questão que me chamou a atenção, sobre a qual eu já havia pensado há um tempo, é esse momento que a Rússia escolhe para a escalada. É um momento de uma ausência muito profunda de liderança global. Né, quando a gente olha para a gestão Biden, depois de um difícil governo Trump, um governo que se voltou mais para dentro, que era muito polêmico no plano internacional, os Estados Unidos já vêm há muitos anos perdendo esse lugar de hegemona internacional, né, de Estado que vai ser uma referência de comportamento, de orientação sobre as normas. Quando a gente olha para a Europa, a situação está um pouco diferente, né, com o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Em especial, chamaria atenção para a ausência da Angela Merkel à frente da Alemanha, porque ela era uma figura no Ocidente que tinha uma capacidade de articular e acomodar os interesses russos de forma muito, muito inteligente, assim, muito interessante para uma estabilização das tensões. Então, a gente tem um cenário em que não há uma liderança global, né, que possa dar uma resposta unificada e forte a essa situação, que eu entendo que foi um cenário aproveitado pelo Kremlin para escalar esse conflito. Porque, de fato, é um conflito que tem como pano de fundo as relações entre a Rússia e as potências ocidentais. Né? São relações que passaram por um momento de mais aproximação nos anos 90, quando a Guerra Fria termina, porque, de início, a Rússia entende que manter o lugar dela como herdeira da União Soviética, ou seja, como uma potência global, significaria se aproximar do Ocidente e imitar o Ocidente. Então, até ali por volta de 94, 95, essa era a postura da Rússia em relação ao Ocidente. Então, foi um momento assim, de uma relação bem próxima entre o Estado e as potências ocidentais. Contudo, a Rússia percebe em 94, 95 que ela não teve o retorno esperado dessa relação mais próxima. E aí ela começa a mudar para uma perspectiva mais confrontacional. Né? Esse momento é marcado muito pelo ano de 1996, quando chega ao Ministério das Relações Exteriores Primakov, Evgeny Primakov, que foi ministro durante alguns anos, né, e a lógica de política externa dele inspira muito a atual lógica do Putin também, que é uma política externa muito pragmática e que olha para o Ocidente como esse espaço de confronto, mas não necessariamente um confronto que leva ao extermínio do outro, mas um confronto no sentido de que a Rússia conseguiu o que ela quer, vai passar por ter conflitos com o Ocidente. Então, essa relação começa a azedar de 96 em diante, apesar de na década de 90 a Rússia ainda ter entrado, por exemplo, para o G7, né, que durante um tempo foi G8, mas em geral essas relações começam a se distanciar, e quando o Putin chega ao poder em 2000, ele chega ao poder no cenário de muita riqueza por conta das rendas do petróleo. Então, ele vai fortalecendo economicamente a Rússia, né, a centralização do seu poder, e esse lugar de confronto com o Ocidente. Ao longo desse mesmo período, do pós-Guerra Fria, também começa uma rediscussão dessa arquitetura de segurança internacional que eu mencionei. Né? De início, aventou-se a possibilidade até da entrada da Rússia na OTAN, que foi descartada, mas tentou-se manter algum diálogo com a Rússia. Havia encontros de cúpula entre Rússia e OTAN, e muito desse diálogo era conduzido pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que inclusive ainda existe, né? A OSCE, porque a Rússia está na OSCE e os Estados-membros da OTAN também estão na OSCE. Então, essa era uma organização que mediava aí, né, esses interesses, esse diálogo. Mas na medida em que a OTAN começa a se expandir
para o leste europeu, né, incluindo estados como Polônia, República Tcheca, Romênia, os estados bálticos. E na medida em que os Estados Unidos começam a sair desses acordos que compõem a dissuasão nuclear, né, que limitam a capacidade de produção de defesa contra mísseis nucleares, a Rússia começa a manifestar um discurso cada vez mais radicalizado de oposição ao Ocidente, né, que tem seu marco no discurso de Munique, em 2007. Foi um discurso que Vladimir Putin fez numa cúpula sobre segurança, e ali você vê que o país muda o tom, assim, de falar, não, nós vamos brigar, porque a gente não está entendendo as coisas do mesmo jeito. Né, porque até ali tinha-se uma ideia compartilhada do que é chamado de indivisibilidade da segurança internacional. Para que todos estejam seguros, todos devem se sentir seguros. A segurança de um país não pode vir às custas da insegurança de outro país. Então, a Rússia bate na tecla de que o avanço da OTAN estaria desconstruindo esse princípio que foi acordado no âmbito da cooperação, né, entre esses estados, e começa, então, a se opor ao Ocidente de forma mais radicalizada, em especial ali de 2007 em diante, com esse discurso de Munique. E aí, esse avanço, então, da OTAN chega ao ponto de a própria Ucrânia aventar uma membresia, né, de se discutir a entrada da Ucrânia dentro da Organização do Atlântico Norte, o que seria algo bastante significativo para a Rússia, não só pela proximidade territorial, mas pela relação histórica que ela tem com a Ucrânia também. Então, a OTAN e as potências ocidentais, elas são personagens e cenários, né, importantes desse conflito. Ô, professora, e do outro lado do mapa, né? Quando a gente fala da China, player importantíssimo, vem crescendo, pujança, cogita-se aí ela ser a próxima maior potência do mundo do ponto de vista econômico-político, né? Qual é o papel da China nesse embate? Como é que fica a sua relação, por exemplo, com a Ucrânia, com a Rússia, com os grandes players, né? A OTAN, Estados Unidos, quando ela se coloca, vamos dizer assim, aliada da Rússia, né? Sim, as relações entre Rússia e China são muito interessantes ao longo da história e elas respondem muito à maneira como esses estados individualmente se relacionam com o Ocidente. Então, o que a gente tem observado nos últimos tempos? Uma Rússia mais distante do Ocidente e também uma China sob críticas do Ocidente, né? Trump fez críticas muito duras à China, foi se afastando da China, né? Então, isso joga China e Rússia para os braços uma da outra. Então, o que observamos é que é uma relação que tem se construído como mais próxima, cada vez mais próxima, né, em especial depois da presidência do Xi Jinping na China, que vai trazer uma ideia de uma política externa mais proativa para a China. Tanto é que, ano passado, 20 dias antes da invasão, Vladimir Putin estava em Pequim para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na China, né? E especula-se que a China já sabia dali, por exemplo, das intenções próximas de invasão. Nesse momento também nós temos a publicação de uma declaração conjunta entre esses dois estados, nos quais eles mostram uma visão muito coincidente sobre a ordem internacional, uma declaração muito forte, né, em relação aos termos que eles escolhem usar, e sobretudo uma declaração que busca articular, né, não o argumento de que a ordem internacional deva mudar para a China e Rússia ocuparem nela o lugar que lhes é de direito, mas que o Ocidente traiu a própria ordem que ele criou. Então, caberia a Rússia e China, né, protegerem a ordem internacional a partir de organizações multilaterais, né, de decisões coletivizadas, e não de decisões unilaterais, como as que esses estados, por exemplo, acusam os Estados Unidos de tomarem ao decidir invadir o Iraque, invadir a Líbia, enfim, uma série de circunstâncias. Então, são estados que estão se aproximando de forma muito forte, né? Os dois presidentes têm uma relação pessoal também bem próxima, né? O que é interessante notar, o Putin é o único líder internacional que recebeu a medalha da amizade na China, isso é muito significativo assim, em termos culturais e, por conseguinte, também políticos, no caso desse Estado. Só que, por outro lado, a invasão ela é uma questão complicada para a China, né? Primeiro porque a China também tem seus próprios problemas, né, em relação a alguns territórios separatistas, como é o caso de Taiwan, e assumir uma posição pró-Rússia, né, no contexto desse conflito, pode ser um pouco complicado.
E também precisamos lembrar que é um conflito que impactou demais a ordem econômica internacional, né? E a China tem a sua pujança muito baseada no seu poder econômico. Então, estamos falando de um conflito que, por exemplo, afetou muito a circulação internacional de grãos, né, de uma série de produtos. A Ucrânia comercializava muito com a China. A Ucrânia era um parceiro comercial importante para a China. E o contexto de guerra vai desequilibrar nessas relações. Eu brinco, por exemplo, se a gente tem um estado como a Rússia, que ocupa 1/10 do território global, tem tudo lá, gente. Tem a tabela periódica inteira. Você acha lá. Então, impactou fertilizante, comércio de fertilizante, um tanto de coisa. Assim, contando até um caso mais pessoal, tem um filho de 2 anos que precisou tomar antibiótico. Não sei se alguém que está ouvindo passou por isso, ou se o Saulo também, mas teve uma época no passado que ninguém achava antibiótico de criança em farmácia. Porque antibiótico de criança, você dá, é um pozinho que você mistura com um líquido, para você dar para a criança tomar, né? Que ela não consegue engolir um comprimido. E a Rússia é a maior produtora da substância que compõe esse líquido. E quem faz o remédio? Farmacêuticas estadunidenses e europeias, que são estados que sancionaram a Rússia. Então, eles não podiam comprar da Rússia o líquido para produzir antibiótico infantil. Então, meu filho de 2 anos sofreu consequências da guerra. Então, assim, estou contando esse caso pequeno, mas imaginem o quanto, né, ele impactou as cadeias globais de produção e consumo, que são a base do poderio chinês. Então, a China ela não tem interesse na perpetuação desse conflito, ao mesmo tempo que, em termos de narrativa, né, essa narrativa contra o Ocidente, contra a segurança internacional promovida a partir dos Estados Unidos, é algo do interesse da China se contrapor. Então, ela fica ali entre a cruz e a espada, né? De um lado, materialmente, a guerra não interessa, de outro lado, retoricamente, a guerra é importante para ela, tanto na perspectiva da relevância que a Rússia tem hoje para a China, mas também com a ressalva de que a China é mais importante para a Rússia do que o contrário, mas ainda assim, e a importância da China engrossar esse discurso anti-ocidental, né, anti-unilateralismo do Ocidente. Então, ela está ali numa posição um pouco complicada, tanto é que constituiu um grupo de alto nível agora para tentar negociar uma saída, né, tem agora um embaixador, um ali que é muito, muito versado, que foi nomeado representante da China, ele está viajando pela Ucrânia, pela Rússia, pelas potências ocidentais, que a China quer que isso acabe logo, mas acabe de um jeito que a narrativa se sustente, a narrativa de crítica ao Ocidente. Então, é um desafio aí. Muito bacana, professora. Vamos voltar a falar sobre poderio bélico, né? Uhum. Porque no dia 23 de junho de 23 desse ano, né, o grupo Wagner, um grupo paramilitar russo que anteriormente estava intimamente aliado ao governo do presidente Vladimir Putin, se rebelou contra o exército russo. As minhas perguntas são, professora, qual é a história desse grupo paramilitar? Como é que ele se articula? Como é que ele atua? Como ele se liga ao governo russo? Como agem as lideranças do grupo Wagner? Qual é o papel desse exército paramilitar russo na disputa com a Ucrânia? Ele é um ator que tem um papel muito importante nesse conflito, até pelo seu próprio contexto de criação. É um grupo que foi criado em 2014, né, essa data importante que eu mencionei aqui, para a gente entender esse conflito como um conflito de 8, 9 anos, né, não é de 2 anos. E ele foi justamente criado para reforçar a atuação da Rússia ali na região da Crimeia. Para que é um grupo paramilitar? Né? É algo que já existe há muito tempo, tanto é que essa expressão assim, mercenário já caiu no linguajar comum, né, Saulo? Você como formado em letras vai me ajudar mais com isso, mas quando a gente chama alguém de mercenário, nossa, a pessoa está interessada só em dinheiro, não é um adjetivo que talvez no dicionário apareça dessa forma. Mas mercenário, o que é? É quem usa a força e é pago por isso, né, para usar a força. Normalmente contratado por um ator político, por um agente estatal. Então, o mercenário, né, ou paramilitar, ele já existe há muito tempo, assim, na história da política internacional, e desde a invasão ao Iraque para cá tem sido uma ideia que tem se modernizado, né, tem se tornado cada vez mais robusta e também perigosa. Por exemplo, a gente está falando de um ator que não entra na regulação internacional sobre crime humanitário, né, sobre crimes de guerra, atos contra a humanidade. Então, isso é para militar, não é para paramilitar, né? Paramilitar não é ser treinamento militar necessariamente para, por exemplo, não atacar uma pessoa desarmada, coisas do tipo.
enfim. Então tem essas nuances que colocam esse ator numa posição importante na política internacional dos últimos anos, porque são atores que têm engrossado esforços bélicos em cenários relevantes, como é o caso do Iraque, por exemplo, e agora da Ucrânia, mas são atores cuja atuação gera muitos desafios para a política internacional, porque são atores muito pouco regulados, né, que acabam fazendo uma espécie assim, de serviço sujo para as forças militares que não querem se manchar ou então estarem sujeitos a algum tipo de processo criminal. E o Wagner ele é criado nesse contexto, e depois ele é aproveitado pelo Kremlin no sentido mais amplo. Tanto é que hoje, por exemplo, ele atua na África, atua na Síria, né, contratados por esses governos para lidarem com conflitos, mas sempre orientados pela perspectiva política do Kremlin. Então, ele é um ator privado, né, não é a Rússia lutando nesses palcos, mas é um ator privado intimamente ligado ao Estado. Então, eles vão acecar contratos com governos da África, com a Síria, né, desde que atendam aí aos interesses que o Kremlin tem em termos de política internacional. E aí, no conflito com a Ucrânia, né, esse grupo foi muito fortemente utilizado pela estratégia russa, né, de atuação nesse território, e teve participações importantes, como, por exemplo, a vitória em Bakhmut, que foi uma cidade disputada pela Ucrânia e pela Rússia durante cerca de 6 meses, aí do ano passado para cá, e que em maio foi conquistada com a ajuda importantíssima do Grupo Wagner. Só que o que a gente sabe, né, até aqui? A gente sabe que existe uma disputa dentro do Ministério da Defesa russo com o Grupo Wagner. O Ministério da Defesa russo tem a intenção de encampar o Grupo Wagner, né, para sobre ele ter algum controle. De novo, lembrando, ele não pertence ao Ministério da Defesa, ele é contratado pelo Ministério da Defesa e contratado em termos muito obscuros, porque a legislação russa não permite esse tipo de contrato. Então, deu-se uma maquiagem legal lá, enfim. Fato é que, no final das contas, o Ministério da Defesa tinha muito pouca capacidade de intervir naquilo que o Wagner estava fazendo. Por outro lado, o Grupo Wagner e as suas lideranças, representadas pelo Prigozhin, em especial, e pelo Surovkin também, que é um general do Ministério da Defesa, eles tinham uma leitura muito mais radicalizada sobre o conflito, no sentido de entender que a Rússia estava investindo menos do que deveria no conflito, que ela deveria ser mais ofensiva na disputa com a Ucrânia, e que esses erros vinham de decisões ruins tomadas pela atual gestão do Ministério da Defesa, que é representado pelo Sergei Shoigu, né, é o ministro da Defesa, e pelo general Gerasimov. Então, tinha essas críticas de ambos os lados, né? O Ministério da Defesa querendo dominar mais o Grupo Wagner e o Grupo Wagner criticando a conduta do Ministério da Defesa. No dia 23 de junho desse ano, o líder do Grupo Wagner, né, Evgeny Prigozhin, grava um vídeo, ele é muito hábil em mídias sociais, está sempre aí divulgando alguma ideia bastante não convencional sobre política internacional. São anedotas, assim, a gente pode fazer um episódio sobre isso, sabe? Que é impressionante o que o cara fala. Mas aí ele faz uma declaração de que o exército russo havia atacado um acampamento do Grupo Wagner na Ucrânia e que isso era um ato de traição, né, do Ministério da Defesa, e que então estava convocando os membros do Grupo Wagner e todos os militares e civis russos a se manifestarem contra o Ministério da Defesa e marcharem até Moscou para que o Ministério da Defesa fosse trocado, né, a sua gestão fosse trocada. E aí essa marcha começa, então, se desdobra até o dia 24, né, quando ela se resolve a partir da mediação do presidente da Bielorrússia, né, de Belarus, Lukashenko, que consegue ali costurar algum tipo de solução. Muito bacana, professora. Gratidão por suas palavras. E como minha última pergunta, eu estava lendo uma fala sua para a CNN, né, e a senhora diz o seguinte: a única certeza possível no momento sobre o conflito é o seu papel de promoção e aceleração de mudanças profundas na ordem internacional contemporânea, com tendências a uma aceleração de um processo de desglobalização e autarquização dos estados, que passam cada vez mais a buscar depender menos das dinâmicas globais. Trocando em miúdos, o que isso significa, professora? Estamos diante aí de uma fragmentação de poder, com o surgimento de outros players que vão se avolumando no cenário político-econômico global. Como é que ficaria o mundo
caso findasse hoje a disputa Rússia-Ucrânia? Esse é um ponto muito importante, Saulo. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas com certeza vai ser algo diferente do que a gente viu até aqui. Mesmo porque estamos falando de um mundo que não está passando só por uma crise de segurança, né? Acabou de passar por uma crise sanitária, sofre de uma crise ambiental muito significativa. Então, estamos falando de uma ordem internacional sobre crise, né? Até nesse momento, inclusive, eu estou aqui na PUC Minas, com a Associação Brasileira de Relações Internacionais, tem vários colegas seu aqui de Santa Catarina, e o título do evento é justamente esse: o velho morreu e o novo ainda não nasceu, que é uma frase célebre do Antônio Gramsci, né? O velho está morto, mas o novo ainda não nasceu. Então é um momento de mudança, assim, as relações internacionais têm discutido isso com muito afinco. Por que é um momento de mudança e por que a guerra representa um ponto de inflexão importante para isso? Porque ela mexe na arquitetura de poder da ordem internacional, né? Ela acaba testando a incapacidade das atuais potências internacionais de dar uma solução para a segurança internacional, né? De novo, repito, a Rússia invadiu um território soberano e, sob a legislação internacional, isso não pode ser feito, quando a gente observa o que foi construído desde 1945 com a Carta das Nações Unidas. E, não obstante, isso continua acontecendo. Né? Nós temos uma previsão de que isso vai acabar. Então, é um atestado muito óbvio e material da incapacidade das potências ocidentais que organizaram a política internacional do pós-Segunda Guerra de seguir, né, mantendo algum tipo de estabilidade internacional. Em paralelo a isso, observamos a ascensão da China, né, também como uma potência econômica, a Rússia como uma potência militar, né? A Rússia e Estados Unidos somados detêm 98% do arsenal nuclear do mundo. Então, se um dos dois quiserem, o mundo passa a não existir mais, num estalar de dedos. Só que são estados que não ocupam um espaço decisório à altura da capacidade que eles têm dentro das dinâmicas globais. Né? Então, esse evento da guerra mostra de forma muito, muito material essa falência de uma ordem internacional como a conhecemos da Segunda Guerra até aqui, né? Com a mudança, claro, do fim da Guerra Fria, mas pensando em um processo que está mudando personagens e mudando dinâmicas também de relação. A relevância do espaço cibernético para a construção de narrativas, de opiniões que se transformam também em instrumentos de poder, né? As próprias relações econômicas que os estados têm entre si, o problema do resguardo ao meio ambiente. Então, tudo isso vai nos apontando para um mundo que tende a passar por um processo de mudança. A desglobalização vem como uma referência desde a ascensão do conservadorismo em 2015, né, que a gente pode, por exemplo, ligar à crise financeira de 2008 também, como momentos em que, no caso desse segundo da crise, nós temos aí uma circunstância econômica muito gravosa que nasceu da intensificação da globalização do capital, né? Foram porque os bancos estavam muito conectados, que todos os países do mundo foram de alguma forma afetados. E aí vem o conservadorismo em 2015 com o Trump falando muito sobre isso, né? A América para os americanos, né? A América primeiro, vamos cada um olhar para si. Só que existe um limite fático dentro do qual isso pode acontecer. Né? Vamos sancionar a Rússia, mas e o gás e o petróleo? E o resto da tabela periódica que está lá? De onde a gente vai comprar? Né? Como que a gente vai fazer para suprir essas demandas? E então isso tem provocado uma desglobalização com muitos limites. Assim, eu entendo que existe um limite material significativo, de sorte que é impossível a gente retornar a uma situação anterior em que ninguém dependia de ninguém, né? Assim, lá antes das navegações, os estados bem isolados, coisas do tipo, até pela própria integração tecnológica que o mundo tem hoje. Mas, sem dúvidas, há uma narrativa política assim, de cada estado e cada região se concentrar mais em si, né, para minar essas dependências externas, fazendo nascer iniciativas regionais, por exemplo, que podem pressionar a um movimento de desdolarização. Só para citar uma situação. Né, hoje o dólar ele é a moeda de referência das relações comerciais globais, mas como, por exemplo, a Rússia não vale a pena para ela comercializar em dólar porque ela não consegue comprar dólar, né, com as sanções, vai se criando alternativas. Então, ela está agora, por exemplo, recebendo vários representantes de estados africanos com os quais eles estão discutindo comércio em moedas locais.
né? A China tem comercializado mais em renminbi, que é a moeda internacional que eles usam. Então, talvez estejamos caminhando para uma ordem internacional mais multimonetária, né? Não acho que o dólar vai sair assim da noite para o dia. E são mudanças muito significativas em muitas áreas. Então, quando eu falo dessa desglobalização, essa vontade dos estados voltarem mais para si, para suas regiões, né? Com essa divisão tanto material quanto retórica, né? De quem está com quem apoia quem. E a autarquização no sentido dos estados também buscarem solucionar a dependência que tem de produtos que vêm de fora, né, de relações que são mantidas com outros estados. Eu acho que essa vai ser uma tendência dos próximos anos. Que potência, que potência. Obrigado, professora, por fazer a nossa cabeça ferver no dia de hoje. E chegamos ao fim deste global Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a professora doutora Daniela Seques, da PUC de Minas. Falamos sobre a escalada do conflito Rússia-Ucrânia. Professora, muito obrigado por sua participação aqui no podcast Papo no Auge. Eu fico muito honrado por poder aprender com a senhora. Imagina, Saulo, eu que agradeço poder aqui participar, sigo sempre à disposição. Vou adorar receber novos convites para a gente papear, foi uma alegria estar aqui. Obrigada. Vida longa ao programa. Valeu demais, professora. Obrigadão, viu? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!